Foco no afeto de número 343. Tema de hoje: oposição amistosa. Isso é muito difícil, não é, gente? Dependendo da oposição, dependendo de com quem você está ali argumentando, conversando, não é? Muitas vezes é complicado você exercer uma oposição amistosa. Agora, quando você consegue exercer uma oposição amistosa, você sai da conversa acrescentado e leve. Ou seja, tudo que você ouviu, você internaliza, mesmo que você discorde, você internaliza, você experimenta a opinião do outro de uma forma mais leve, porque não houve beligerância, não houve briga, não houve tensão, não houve descarga de adrenalina. Não é? Pouca gente percebe isso. Quando você sai de uma discussão, de uma conversa, em que ideias diferentes a respeito de um determinado assunto foram discutidas em oposição, um discorda do outro, uns discordam dos outros, eventualmente 10 opiniões diferentes a respeito daquilo. Quando você ouve a opinião de cada um opinião exposta de uma forma leve, não em tom de imposição, sem reatividade, apenas no intuito colaboracionista, no intuito de cooperar com a elucidação de uma ideia, quando você sai, mesmo que você pense diferente, você sai mais leve e com a oportunidade de experimentar isto dentro de você fazer uma reflexão. E se eu pensasse dessa forma? O fulano lá explicou assim, eu discordo nisso, discordo naquilo. A sua ponderação é mais profunda, pode ser mais profunda, porque você está relaxado. Você não está tenso como resultado, em virtude de uma oposição exercida de forma bélica. Você não está com raiva, você não está com mágoa, com ressentimento. Você está limpinho, clean, está leve. Essa é a função principal do exercício da oposição amistosa. É que a colaboração é mais eficiente. Todos nós sabemos que as nossas ideias não são construídas em um dia. Nós passamos a vida construindo uma eventual ideia. Todas. Mas se você tem uma ideia a respeito de algo hoje, essa ideia vem sendo construída. Esta percepção vem sendo construída. Ela não é fixa, ela é fixa eventualmente agora, neste segundo. No segundo seguinte ela pode não ser mais a mesma opinião. Que bom se não for, se sofrer alguma alteração. É sempre evolução. Evolução para melhor. Mesmo que pareça que não. Então agora eu estou voltando a pensar como eu pensava antes. Isto é uma involução? De jeito nenhum. Você refletiu e percebeu que a forma como você pensava a respeito de alguma coisa, a forma como você percebia uma determinada coisa é uma forma mais integral, mais íntegra, mais bacana, mais lúcida. Tudo isso acontece, essas reflexões acontecem quando você está em paz, quando você tem os grandes insights. Na pilha, na adrenalina, é muito difícil isso acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil isso acontecer quando você está na pilha. Então, o exercício da oposição amistosa é a forma mais construtiva de você ventilar ideias. Quando você não está querendo ter razão, você está querendo conhecer e dar a conhecer também. Quando você entra na conversa, na discussão, sem querer impor o seu ponto de vista, porque você não está em disputa, porque quando você entra querendo impor o seu ponto de vista, já não é mais esclarecimento de ideias que você está querendo poder destrutivo, opressivo, manipulador seu em relação ao outro. Você quer impor uma ideia. Agora, se você está querendo esclarecimento, aprofundamento naquilo ali, naquela ideia, sim, você entra leve, você fala com leveza, você ouve as pessoas falarem, falando com leveza, na hipótese de todos terem esta bendita consciência, e todos têm condição de ouvir as coisas, concordando ou não, com leveza, de experimentar. Ir para casa
e tomarem as suas decisões depois em relação à manutenção ou não daquela ideia, ou ao aprimoramento daquela ideia, no tanto que foi interessante agregar fragmentos das ideias que a pessoa tem ouvido nesta reunião, neste encontro. Ou trocar completamente de opinião, mudar completamente de opinião. Porque é a percepção. A percepção muda. Muitas vezes, quando a gente está numa discussão por poder, a gente escuta alguma coisa ali de alguém e quando está tranquilo, depois baixou a adrenalina, a gente às vezes pensa, fulano tem razão. Que problema, mas eu vou ter que invalidar a ideia dele. Eu vou ter que invalidar, porque senão ele vai ganhar o poder. Eu tenho que arrumar um jeito de desconstruir a ideia dele. E aí, gente, não sei se vocês sabem disso, mas existem até profissões que usam isso. Não vou citar aqui a mais conhecida delas, mas é a profissão em que o sujeito ele treina falar bem de alguém. Pega alguém, exercício, pega alguém público, defende esse cara. Aí a pessoa faz uma dissertação ali a respeito do sujeito, enaltecendo o sujeito. Aí, exercício seguinte, acaba com esse cara, destrói esse cara. A pessoa pega o mesmo cara e destrói o cara. Pega diversos aspectos, dirige todos esses aspectos no sentido de destruir a imagem ou a pessoa em si dessa criatura, né? Existe isso, até fazendo parte de algumas profissões. Só que isto não tem nada a ver com uma visão orgânica, saudável da relação humana, que é essencialmente colaboracionista na excelência. No modo bélico como a gente está, estado de praga biológica, estamos bélicos por causa disso, em função disso, aí sim, são usados esses recursos de manipulação da percepção alheia, de manipulação até da própria percepção. Eu dou razão para aquele cara, mas ele não pode ter razão, porque senão ele vai ganhar o poder. Então eu vou desconstruir a razão que eu, em verdade, sinto que ele tem. Ele está certo no que ele está falando, no meu ponto de vista de hoje, mas ele não pode estar certo. Eu tenho que desconstruir isso. Eu tenho que criar um caminho falacioso, eu tenho que criar uma ilusão, praticar um ilusionismo verbal, de forma que eu me convença e convença aos outros de que o sujeito está errado. Por essa razão, gente, que o tema de hoje vai versar sobre oposição amistosa. Se o entendimento entre duas pessoas se mostra impossível durante as argumentações, discutir não adianta mais. Pelo menos uma das partes precisa fazer uso da habilidade de focar a relação nos pontos em comum, nas afinidades, ainda que sejam muito pequenas. Ficar tentando impor ao outro que o seu próprio ponto de vista é melhor do que o dele, impor ao outro que o seu próprio ponto de vista é melhor que o dele, só vai levar ao conflito. O saudável é, ao invés de impor, apenas expor a ideia. A simples imposição leva ao desentendimento e ao conflito. Leva à oposição não amistosa. Leva à oposição bélica. A bem da saúde dos envolvidos, o conflito revela que a relação precisa ser fortificada. Ela está fragilizada pela oposição não amistosa. Quando conversamos com alguém, tendo apenas os pontos de vista em comum como foco, os elementos segurança e confiança vão se instalando na relação. O vínculo afetivo vai se solidificando. É justamente a partir disso que o elo vai se fortificar. Uma espécie de comunhão se estabelece de fato. Depois de bem estabelecida essa comunhão, a relação vai suportar uma desafinidade aqui, outra ali, porque agora as diferenças serão menores, ou em menor proporção, ou menos relevantes.
aí a tão saudável oposição amistosa vira uma realidade. Porque cada parte envolvida já não vê mais na outra parte uma ameaça. O que propiciou isso, gente, foi começar a conversa focados os dois, as partes envolvidas, nos pontos em comum. É o tal do reforço positivo, é um quebra-gelo gostoso, uma forma de nos abraçarmos, de estabelecermos um elo de confiança para depois colocar as nossas diferenças. Por que isso? Porque em estado de praga biológica, a priori todo mundo bélico, com medo de ser atacado e querendo atacar todo mundo à defensiva, é preciso que haja essa descontração, esse desarmamento interior e exterior, a partir de uma conversa onde cada um comprove que não está querendo exercer poder sobre o outro. Iniciar a conversa tendo por foco os pontos em comum torna esse relaxamento, essa aquisição de confiança mais fácil. Não é líquido e certo que ela aconteça, mas torna muito mais fácil. Nada melhor para destruir um vínculo relacional do que focar as conversas nas diferenças, impondo ideias e posicionamentos. Nesse caso, somente um sábio, um guru, um mestre que transcendeu o ego não será afetado por tal ato destrutivo. Aliás, está aí um bom treino para quem quer exercitar a paciência e a tolerância, que são imprescindíveis para qualquer conversa, com oposição ou sem oposição. Paciência e tolerância. Ouvir o outro, esquecer de si, esquecer do próprio ego, ir lá no outro, sentir no olhar, através do olhar do outro, o que ele está sentindo. Exercício da empatia. Isso requer paciência e tolerância. E a empatia é o que nos une, é o fator que promove comunhão entre você e um estranho. Você pode conhecer um estranho, se você entra em empatia, se os dois entram em empatia, já não são mais estranhos naquele momento. Parece milagre, né? Mas não é. Isso é típico de todos os bichinhos, principalmente os mamíferos que são próximos a nós. Você está diante de um estranho, entrou em empatia, vocês já não são mais estranhos. É lindo isso, né? Aliás, está aí um bom treino para quem quer exercitar a paciência e tolerância. Suportar as diferenças. Quando você está em empatia, em estado empático, nem pesam as diferenças. Não entrar em reatividade, você nem tem por que entrar em reatividade, você está em empatia. Os dois estão em empatia. Ninguém vai brigar ali. Ninguém está querendo, à força, na marra, impor ao outro uma ideia. Digamos que haja oposição, mas há comunhão. Antes de haver a oposição, há uma comunhão. Não tem oposição entre você e você mesmo? Você não discorda de você em alguns momentos? Não é tão frequente isso, gente? Aí você faz o quê? Você relaxa, faz uma reunião com você mesmo, aguça a percepção e pronto. Aí você, de alguma forma, você vai acabar concordando com você em algum momento. Mas se você for bem sábio, você poderá conviver com essa discordância. Uma coisa que você ainda não acertou dentro de você. Um lado teu pensa assim, outro lado teu. Ambos os lados, dentro da luz, pensam de formas diferentes, até opostas. Sentem as coisas de forma diferente, até opostas. E você convive com essa diferença, mas isso não vira um conflito. Você aceita, é saúde. Então esse treino, para quem quer exercitar a paciência e a tolerância, passa por perceber que você suporta as diferenças, você não entra em reatividade, você respeita amorosamente os pontos de vista alheios, concordando ou não com eles. E para isso é preciso um bom histórico anterior de muita prática de meditação e desapego em relação a ter razão na argumentação. Você medita, você está em estado meditativo, você já está desapegado. Aí você entra numa conversa,
Você não está mais interessado em ter razão na argumentação. Você está expondo, você vai expor a sua percepção e vai ouvir a percepção do outro, ainda que seja discordante, tudo bem. Tudo porque você sabe que você eventualmente poderá aprender com aquilo ali. Nesse momento a pessoa está falando uma coisa que você, mesmo em estado meditativo, você não está concordando, você não está aceitando muito. Mas depois, em algum momento, aquilo ali pode ser a semente, caiu a ficha, opa, a pessoa falou lá aquele dia, e eu nem entendi direito, nem percebi. Mas é preciso que você esteja em paz, que você esteja desarmado interiormente. Certa vez, o pai de uma cliente minha, uma cliente de coaching, ele disse uma frase muito interessante para ela. Ela estava trabalhando a reatividade, não é? Aquela questão da pessoa perder a razão e a percepção, né? Perder a consciência, sair de si e partir para a briga, não é? E ela, em sessão, ela lembrou de uma frase que o pai dela falava quando ela era bem menininha. E que aí na sessão caiu a ficha. Essa frase do pai foi a tal da semente plantada que na sessão fez cair a ficha. A frase é a seguinte, gente. Eu nunca vou esquecer essa frase da minha vida e tomara que não nas minhas vidas. Eu acho que eu quero levar isso aí para a eternidade. Enquanto eu encarnar em algum lugar que tenha ego, eu quero ter essa frase à mão. Quem quer ter razão, não a perca. Então, se você está expondo uma coisa que para você, digamos, até este momento na sua vida, aquilo é um fato, não vou nem dizer que aquilo é verdade, porque verdade não existe, aquilo para você é um fato. Você percebe que tal coisa vai funcionar deste jeito, então para você aquilo é óbvio, é claro, é escancaradamente claro, e você está expondo, e as pessoas não entendem, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem. Então, antes de partir para briga, lembre-se que ao falar, pelo simples fato de falar, de estar expondo pacificamente a sua ideia, você está plantando uma semente no inconsciente de cada um dos seus ouvintes e reforçando essa semente dentro de você também, até mesmo para você questioná-la em algum outro momento. Então, se você quer que as pessoas percebam que você descobriu uma coisa preciosa e que é muito bom para elas, diga pacificamente. Não importa se as pessoas não estejam percebendo. Não importa. É uma semente plantada. Se você perceber que essa semente funciona e que cedo ou tarde essa ficha cai, aí você não vai... Nem quando vier o instinto sombrio dentro de você para brigar, para ficar disputando, para você ter razão, para você impor o seu ponto de vista, você vai jogar, né? Você nem, isso vai passar por você, não vai nem estacionar em você. Então você estará vivendo a frase: quem quer ter razão, não a perca. O treino da paciência e da tolerância fica melhor ainda quando, em paralelo, a pessoa trabalha para focar a relação amorosamente nas afinidades. É o que nós falamos agora há pouco. Numa humanidade ainda bastante doente, não é nada saudável o uso de provocações, deboches, sarcasmos e gozações. E, gente, é a coisa que a gente mais vê, principalmente nos meios de comunicação, é um show de horror. Até um determinado nível de consciência, as pessoas não percebem que elas estão, quando usam de provocação, deboche, sarcasmo, gozação, elas estão brigando. Ah, mas é só uma brincadeirinha, você não tem espírito esportivo, você leva tudo a sério, você é muito sério demais, você é muito séria demais. Não é sério, é sensível. Você percebe ali o intuito da destruição por trás de um sorriso, que faz ali o sarcasmo, né? O sarcasmo por definição é isso aí, né? Está com um sorriso e está destruindo o outro. Então a provocação tem isso, o deboche tem isso, a gozação. Então você percebe que isto é destrutivo.
Ah, mas ninguém levou a mal, tá todo mundo de boa, porque as pessoas estão acostumadas com a destrutividade, que destrói. Não é pelo fato de estarem acostumadas que não vai destruir, é que elas estão acostumadas com o ato destrutivo, elas estão acostumadas com a desqualificação, e não era para ter desqualificação, hipótese alguma, de jeito nenhum, saudavelmente não. E quando a humanidade se curar dessa beligerância compulsiva, provocações, deboches, sarcasmos, gozações já estarão em desuso. Oposição amistosa só é saudável e possível para quem está com o foco no entendimento e não no poder destrutivo sobre o outro. Tem pessoas que convivem muito mal com opiniões contrárias. Em geral são aquelas que, dentre outros motivos, não estão muito seguras do que pensam. Competem o tempo todo e por isso dar razão a alguém significa perder pontos. Ou ainda, por medo de saírem da zona de conforto, elas fogem das novidades. Ou ainda têm a clara ou velada intenção de poder manipulador sobre as outras pessoas. Ainda mais quando tais opiniões contrárias são expressas de forma reativa, em tom de gozação ou de forma a desqualificar a pessoa que pensa de forma diferente. O fato é que ninguém tem razão definitiva sobre absolutamente nada. Estamos todos aprendendo, cada um de um jeito, ao mesmo tempo e o tempo todo. O aprendizado de cada um é essencial para todo mundo. Ninguém é detentor da verdade, se é que existe verdade, não é? O que de fato estamos sempre procurando e que denominamos como verdade é o mais saudável. Este mais saudável só pode ser percebido como tal pelo conjunto das pessoas. Por isso que é tão importante a opinião de cada um, e por isso a opinião de cada um deve ser considerada e respeitada. Se essa consideração e esse respeito não acontecem, é porque a relação está doente. Gente, isso não é manual de etiqueta, embora eu concorde muito com a etiqueta. Muito, mas isso é muito mais do que uma ideia de nos relacionarmos, para nos relacionarmos de forma mais harmoniosa. É preciso que cada um de nós tenha, de cada um de nós, o reforço positivo no que se refere a, olha, meu fala, eu quero te ouvir. Concordando ou não, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você tem a dizer. Porque dentre todo o seu discurso, certamente você tem muita coisa para me ensinar, porque você vê a vida de um jeito que só você vê. Eu não consigo ver a vida do jeito que você vê. Talvez, sei lá, 20 pontos em comum, dos milhões de pontos que a vida tem para ser vista. Então é importante você falar, é importante que eu ouça você, e é importante que todos ouçamos todo mundo. Por isso eu criei aquela frase, somos todos mestres e discípulos de todos nós, porque de fato somos. Conceitos, opiniões e palpites são colaborações essenciais, uma vez que cada indivíduo vê o todo de uma única, particular, preciosa e indispensável forma, que eu acabei de dizer. O que nós precisamos desenvolver com muito foco é o exercício da oposição amistosa. Isso pressupõe abrir mão da competição, do querer ter razão, da atitude manipuladora de opiniões, para dar lugar à busca desapegada do que se entende como mais saudável. Como ainda estamos vivendo em estado de praga biológica, em guerra, esse desprendimento não é uma tarefa muito fácil e exige percepção bastante aguçada ao darmos e ouvirmos opiniões. Dar opiniões sempre que for consultado para não incorrer em invasão. Se não for consultado, pedir licença para dar opiniões e falar com humildade e generosidade. Se for dar opinião a respeito da vida particular de alguém, mesmo que tenha sido consultado em público pela própria pessoa, dar a opinião em particular. Não expor a vida do outro, o que se acha da vida do outro. São cuidados básicos e imprescindíveis
que a gente tem que tomar, porque devido a esse estado de guerra social em que a gente ainda vive, nós estamos todos potencialmente prevenidos, precavidos e na defensiva em relação a todos. Para ser alguém interessante não é preciso ter razão, basta opinar de forma respeitosa e generosa. No universo das ideias, esta é a maior colaboração saudável que alguém pode dar. Opinar de forma respeitosa e generosa. Praticamente tudo que já foi produzido em termos de ideias teve como autores algumas pessoas, pensadores, cientistas, e toda a humanidade como musa inspiradora e coautora essencial de tais ideias. Oposição é saudável quando exercida de forma amistosa. Porque exercida de forma bélica, a oposição tira as pessoas do foco inicial da discussão e o foco passa a ser a disputa pelo poder de uns sobre os outros. Se você está interessado em crescimento saudável, exerça a oposição amistosa, com foco no afeto.